Olá, neste vídeo nós iremos tratar do exame de pedido de patente. Iremos abordar a questão da aplicação industrial. Iremos abordar a questão das soluções não abstratas. Um pedido de patente, para ter aplicação industrial, no escritório europeu de patentes, Florian Leverve destaca três aspectos. Primeiro, a invenção deve pertencer a um campo industrial, que é interpretado em sentido amplo. Segundo, a invenção deve ser capaz de ser fabricada, no sentido de ser factível de ser realizada. E terceiro, o pedido de patente deve revelar um benefício concreto, imediato, que possa ser deduzível da matéria reivindicada e não uma aplicação meramente especulativa. Podemos então dizer que o conceito de aplicação industrial envolve quatro aspectos básicos. A invenção deve ser perceptível aos sentidos, ela deve se relacionar à solução de um problema técnico e ela deve ter características de repetibilidade e, em quarto lugar, deve ser aplicável em qualquer ramo da indústria, incluindo a agricultura. Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tem uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade, que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorar a invenção. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito da aplicação industrial. Então, não basta a invenção ser concreta, ela tem que ter uma aplicação concreta também. Segundo Ivan Allert, como usualmente interpretado, o requisito de aplicação industrial implicaria que uma invenção deve, em primeiro lugar, ser realizável, ser posta em prática. Em segundo, ter uma utilidade conhecida, de outra forma não teria aplicação prática. Em terceiro, ser de natureza técnica ou tecnológica, de outra forma não se relacionaria com a indústria. Segundo Gama Cerqueira, a expressão utilização industrial só comporta um sentido, significando aquilo que pode ser objeto de exploração industrial ou que pode ser aplicado na indústria. As leis sobre patentes, portanto, protegem somente as criações que se realizam no domínio das indústrias e da técnica. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto dos atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias, ou que não se destinam à satisfação das necessidades de ordem prática ou técnica. A redação do artigo 15 da LPI, ela prevê o conceito de aplicação industrial como exigindo que o produto ou processo, objeto da patente, possa ser utilizado ou produzido em qualquer tipo de indústria. Bom, essa redação de utilizado ou produzido sugere que algo inútil, mas que pudesse ser produzido na indústria, teria aplicação industrial. Não é esse o caso. Objetos físicos, não abstratos, com uma montagem bem definida, conjunto de engrenagens bem definido, ou seja, tem suficiência descritiva, que possa ser produzido em escala industrial, ou seja, tenha repetibilidade, mas que sejam inúteis, sem um objetivo técnico definido, eles não atendem ao conceito de aplicação industrial, apesar de que eles possuem característica técnica na sua composição, ou seja, são formados por engrenagens e motores, não é uma abstração. Ou seja, pelo fato de ser composto de engrenagens e demais motores, elementos físicos. Mas o objeto também precisa ter a aplicação técnica com relação à sua finalidade última. Então, ele precisa resolver um problema técnico, ou seja, não há um caráter técnico quanto à sua aplicação. Nesse caso, carece de aplicação industrial. Há que ter essa característica também na aplicação.
Ideias puramente abstratas, tais como leis da natureza, descobertas, teorias científicas, métodos matemáticos, nada disso possui aplicação industrial. Há, portanto, uma oposição entre concepções puramente abstratas e aplicação industrial. Criações baseadas em princípios flagrantemente contrários às leis da natureza também não possuem aplicação industrial, caso do modo contínuo. Baudelaire cita o exemplo de criações impraticáveis, cujo resultado ainda não se permite alcançar como não patenteáveis, por ausência de aplicação industrial e insuficiência descritiva. Janice Miller, nos Estados Unidos, ela entende que, na prática, uma patente raramente é rejeitada por falta de utilidade nos Estados Unidos, uma vez que os limiares utilizados nesses critérios são bem menores dos que utilizados em novidade e obviedade. Notando que nos Estados Unidos não se usa a rigor o critério de aplicação industrial, mas o critério de utilidade. Nos Estados Unidos, ainda a invenção não pode descrever uma mera sequência de atos mentais, por exemplo, um método de organizar uma fila de banco, ou organizar um debate de candidatos à presidência, por exemplo, não teria aplicação industrial. O exemplo mostra que o fato da invenção ter suficiência descritiva e ter repetibilidade, assim como ser útil de alguma maneira, não são condições suficientes para garantir a aplicação industrial exigida na LPI. Conforme exige o artigo 27 de TRIPS, patentes devem ser concedidas em todos os campos tecnológicos, ou seja, eles devem constituir a solução de problemas técnicos. Quando eles não são solução de nada, ou são solução de problemas não técnicos, por exemplo, organizar um debate na televisão, eles não atendem ao critério de aplicação industrial. Nesse sentido, o fato de uma criação se apresentar apenas no campo das ideias, ou seja, uma concepção puramente abstrata, sem os elementos mínimos para sua concretização, já configura a falta de aplicação industrial, tornando assim redundante o inciso 2 do artigo 10, que trata das concepções abstratas. O fato da invenção estar sendo objeto de comercialização é uma evidência de que não se trata de mera abstração. A Justiça Federal do Rio de Janeiro, em uma decisão de 2015, entre a Progenerics versus AstraZeneca, ela conclui: no caso dos autos, esse requisito, aplicação industrial, foi considerado satisfeito pelo perito do juízo e também não foi impugnado pelo INPI nem pela Anvisa, sendo certo que a invenção já é comercializada com grande aceitação do mercado, o que por si só representa forte indício do atendimento deste requisito. Então a Corte entendeu que a comercialização é uma evidência que não estamos falando de algo abstrato e que isso teria aplicação industrial. No caso dos medicamentos, não basta a descrição da composição do medicamento e seu método de fabricação. É importante que o requerente mencione a aplicação específica desse composto. Caso contrário, o pedido carece de aplicação industrial. Na EPO, uma decisão discutiu a patentabilidade de produtos biotecnológicos e enfatizou que uma aplicação prática da invenção deve necessariamente ser revelada no pedido de patente. Diz a decisão da Câmara de Recursos: o ônus de encontrar um meio de explorar a invenção não pode ser do leitor ou de encontrar alguma aplicação prática sem qualquer garantia que uma aplicação prática exista. Indicações vagas e especulativas de possíveis objetivos que podem ou poderiam ser alcançados não são suficientes para atender ao critério de aplicação industrial. Nos Estados Unidos, o fato de um medicamento, invenção ou resultado de um processo possa mostrar algum benefício em algum momento futuro, isso em geral não é suficiente para atender os critérios de utilidade. Uma droga de uso promissor anticancerígeno em testes preliminares feitos em ratos não atendeu ao critério de utilidade. Segundo a decisão da Suprema Corte, em decisão de 1966, uma patente não é uma licença para caçar. Ela não é uma recompensa para uma busca, mas a compensação para uma conclusão bem-sucedida. Então tem que mostrar algo mais substancial de que aquilo de fato tem uma aplicação. Mark Lenin observa que esta conclusão tem sido aplicada em patentes de biotecnologia e química e que o conceito de utility nessas áreas é mais elevado que nas demais áreas. Mark Lenin sugere que essa diferenciação entre pesos na avaliação do critério de utility
por área tecnológica mostra que os Estados Unidos não têm seguido de uma forma muito fiel o artigo 27 do TRIPS. A Câmara de Recursos da EPO, em outra decisão, conclui que para satisfazer o critério de aplicação industrial, o artigo 57 da EPC, a invenção reivindicada deve ter uma base técnica clara e sólida para o técnico no assunto reconhecer que sua contribuição de estado técnica levaria à exploração prática da indústria, ou seja, o produto reivindicado deve ser identificado, sua função definida, a doença ou condição deve ser identificada, assim como a correlação entre o produto e a doença ou a condição. Tudo isso deve estar claramente caracterizado. Conclusão: a invenção deve pertencer a um campo industrial que é interpretado em um sentido amplo. A invenção deve ser capaz de ser fabricada ou reproduzível, no sentido de ser factível, de ser realizada. O pedido de patente deve revelar um benefício concreto, uma aplicação concreta da invenção, que possa ser deduzível da matéria reivindicada ou diretamente dada pelo requerente. O fato da invenção estar sendo objeto de comercialização é uma evidência de que não se trata de mera abstração, e a invenção deve ser a solução de um problema técnico, ou seja, deve ter um caráter técnico. O método de organizar uma fila, por exemplo, não teria aplicação industrial. Muito obrigado.